Tá? Como eu já disse, meu nome é Fernanda, eu sou especialista de tratamento de gás e ETB, que é a estação de tratamento biológico da ArcelorMittal Tubarão, né? Eu pertenço ao departamento de luz e energia e eu trabalho na divisão de coqueria, né? Antes de mais nada, eu também sou bióloga, né? O que já difere bastante aí, porque geralmente as pessoas que trabalham em estações de tratamento são químicos, a grande maioria engenheiros, né? E eu me orgulho de dizer que eu sou a única bióloga do mundo que trabalho em estação de tratamento de efluente dentro da ArcelorMittal Tubarão, da ArcelorMittal Mundial, né? Então, eu sou assim, uma raridade, né, nesse contexto aí, e eu me orgulho muito disso aí, né? E levanto a bandeira dos biólogos aí também para trabalhar, né, com isso aí. Bom, vamos começar a apresentação, né, falar um pouquinho lá da estação de tratamento da ArcelorMittal Tubarão, né, e eu vou começando então os slides, né, e aí nós temos então um fluxo da estação de tratamento biológico, nossa lá da coqueria, né. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte, que essa estação de tratamento, ela só recebe efluente que vem do processo de coqueria. Aí a gente vê aí várias siderurgias ou várias outras plantas de tratamento que misturam efluentes, né, de várias partes da usina, da empresa, tanto efluente de esgoto doméstico quanto efluente industrial, para poder fazer um tratamento só. Mas lá na ArcelorMittal não, nós separamos, né, cada efluente tem o seu tratamento, e aqui nessa estação nós só tratamos o efluente de coqueria. Tá? O efluente de coqueria, para quem nunca ouviu falar em coqueria, né, porque ainda mais entre os biólogos, é uma palavra meio desconhecida, né, a coqueria ela produz coque. Né? O que é coque? O coque é um produto, um subproduto do carvão, né? O carvão ele passa por fornos de 1.300 graus Celsius, aproximadamente cada forno, e esse carvão vai se transformando numa massa infusível, que ao final do processo é chamado de coque. Esse coque ele segue lá para o alto forno, é um fundente, né, que vai atuar na formação do gusa, né, e que posteriormente vai se transformar no aço, ok? E esse efluente que a gente trata aí na coqueria, ele é um efluente que vem dessa destilação do carvão. Né? O carvão, no momento que ele está se transformando em coque, ele libera a água, né? Essa água, a gente chama essa água de licor amoniacal, porque ela é muito rica em amônia, principalmente, tá? E é esse licor amoniacal que vai ser tratado aí na estação de tratamento biológico. Bom, começando aqui, então nós recebemos esse licor amoniacal, né? Ele vem lá das baterias de fornos de coque, ok? E ele passa então por esses tanques, né? Ele entra nesses tanques de equalização, né? Nós temos 2 tanques de equalização. Esses tanques têm uma função importantíssima, né? Que eles ajudam a equalizar o efluente, né? A manter o efluente todo numa vazão constante de entrada. Dessa forma eu não tenho variações bruscas de vazão, eu consigo manter uma vazão constante de entrada, o que é muito bom para o reator biológico. Tá? Desses tanques de equalização, primeiro o efluente vai passar por um tratamento químico antes de passar por um tratamento biológico. Porque além da amônia que eu tenho nesse efluente, eu tenho também uma grande quantidade de cianeto. E o cianeto eu removo quimicamente antes de fazer uma remoção biológica dos outros componentes. Tá? Então, para remover o cianeto, eu doso sulfato ferroso. Tá? O sulfato ferroso ele vai se combinar com cianeto, formando um complexo ferro-cianeto que precipita. Ok? Então, ele recebe uma dosagem de sulfato ferroso, uma dosagem de cal, porque o sulfato ferroso em contato com o licor fica extremamente ácido. Tá?
E, então eu tenho que controlar o pH, até porque para eu conseguir um precipitado também, esse precipitado, ele eu só consigo fazer essa precipitação num pH ideal. E eu doso também um polieletrólico, que é um polímero, né? Ou tem gente que chama de, eu gosto de chamar mais de polímero, não gosto muito de polieletrólico, não. Mas eu doso um polímero também, e esse polímero, essa solução, né, essa mistura dessas soluções junto com o efluente, ele cai todo dentro de um clarificador primário, tá? Onde vai acontecer essa formação desse precipitado, desse ferro cianeto, que vai para o fundo desse tanque, ok? E o sobrenadante, então, segue adiante já praticamente com um cianeto, vamos botar assim, em torno de 80%, 85% removido, e o resto da remoção vai acontecer mais à frente. Tá? Esse precipitado, eu tiro ele através de bombas do fundo do tanque e mando para um tanque de adensamento de lodo. Ok? Bom, esse sobrenadante, né, que já tem o tratamento já do cianeto, esse sobrenadante ele cai num tanque PK1, que hoje ele é um tanque intermediário, é um tanque de passagem, ele não tem nenhuma função específica, a não ser ajudar a remover um pouquinho mais ainda de cianeto. Porque à medida que ele chega aqui, ele fica, existem uns misturadores aqui dentro, tá? E ele me ajuda ainda a remover mais ainda o cianeto, os 80%, né, os 20% que eu não consegui remover no CL1, eu consigo ainda ter uma remoção aqui no PK1, tá? E esse efluente, então, passa para o reator biológico. Aqui no reator biológico, eu tenho 2 aeradores superficiais, que já veio de projeto mesmo da planta, né? São 2 batedores imensos, né? E eu tenho mais, em torno de 6 aeradores de fundo. Tá? Antigamente eu tinha uns aeradorzinhos superficiais, que não davam muito conta do recado na questão de oxigenação do tanque. E aí a gente fez um projeto muito legal com o pessoal da manutenção mecânica da área, e eles desenvolveram os aeradores de fundo que ficam ancorados nos fundos, no fundo do tanque, tá? E a gente conseguiu ter uma transferência de oxigênio maravilhosa com esses aeradores de fundo. E esse tanque tem mais ou menos um tempo de 24 horas de detenção, tá? E o efluente, então, segue para um clarificador secundário, aonde eu vou ter a decantação do lodo biológico nesse clarificador secundário, vou ter a decantação do lodo biológico, e a gente faz o descarte contínuo desse lodo biológico, ou seja, todo dia nós temos um descarte que é calculado de acordo com a idade do lodo, tá? Que a gente vai falar aí mais tarde. E esse lodo, então, parte dele retorna, porque o nosso processo é de lodo ativado, né? E parte dele é descartado diariamente conforme os cálculos. E também segue para esse tanque de adensamento de lodo. Então, esse tanque de adensamento de lodo, ele recebe tanto o lodo químico, que vem do CL1, quanto o lodo biológico, que vem do CL2. Tá? E daqui, do fundo desse tanque, existem 2 bombas que pegam esse lodo, né, e mandam por uma centrífuga. Nessa centrífuga, eu também adiciono um polímero específico para desaguamento de água. Tá? E aí, esse lodo cai, né, nessa caçamba, praticamente 70% desaguado, ele sai bem seco mesmo, e essa caçamba, nós chegamos a tirar 2 caçambas dessa por dia de lodo, e esse lodo, como ele é muito rico em ferro, devido ao sulfato ferroso aqui do lodo químico, né, do precipitado do ferro com cianeto, a sinterização, que é uma outra área da usina, aproveita ele 100%, tá? Aproveita todinho. E nesse tanque, no reator biológico também, nós temos a dosagem de ácido fosfórico, porque o meu efluente, como ele é um efluente completamente industrial, né, eu não tenho fósforo nele, então eu tenho que dar comida para o meu povo aqui dentro, né? Então, eu adiciono ácido fosfórico,